Aprecia pela passagem. Eita, agora, amém, irmão? Só dá uma igreja com a paz de ser Jesus. Digno é o Senhor de toda a honra, glória e majestade. Aleluia. Nós louvamos a Ele em nome de Jesus. Estamos gratos em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é dia... Que dia? Que dia é hoje, irmão? 3, ó. Está bom de conta, né? Glória a Deus. Dia 3. Amanhã eu faço 41 anos, ó. Eita, glória! Eita, glória! Aleluia. Dá um neném. Aleluia. Bonito. Aleluia. Neném do papai. Glória a Deus. 41 anos. Dia 8 eu faço 20 anos de crente, ó. Aleluia. Foi o meu melhor presente em nome de Jesus. Foi algo que Deus nos deu em nome de Jesus. A sua graça, a sua misericórdia, seu grande amor, aleluia. Glória a Deus. Tantos almejam, aleluia, algum bem material em nome de Jesus. Um bolo, umas velinhas, um guaraná, um suco de groselha, né? Aleluia. E naquele ano, aleluia, eu morava na casa dos outros, em nome de Jesus, eu digo, na casa de algumas pessoas que me, aleluia, puderam me acolher num tempo, aleluia, difícil, aleluia. E eu não tive um bolo, aleluia, não tive uma festa de aniversário, em nome de Jesus. No entanto, eu tive o melhor presente, em nome de Jesus, Aleluia. que alguém pode ter, aleluia, que é a salvação, em nome de Jesus, que é o Senhor, aleluia, que é o Senhor. E aleluia, e o interessante disso tudo, em nome de Jesus, que o Senhor, aleluia, o trabalhar dele, em nome de Jesus, em nossas vidas, é como o Erinaldo falava, é surpreendente, em nome de Jesus, é magnífico, em nome de Jesus, e tudo, aleluia, vai cooperar, aleluia, porque, queridos, aleluia, Deus, ele me salvou, em nome de Jesus, dentro de uma casa onde tinha uma religiosidade muito arraigada, aleluia, acerca do catolicismo. Eu aceitei Jesus, em nome de Jesus, morando numa casa de católicos fervorosos, aleluia, glória a Deus. E eu conheci a Cristo, aleluia, através de uma amizade, aleluia, que até então existe na minha vida, é duradoura até hoje, em nome de Jesus. Um amigo me convidou a ir à igreja, aleluia, e eu fui indo, aleluia. E Deus, aleluia, nos abraçou em nome de Jesus. Deus é bom demais, querido, conosco, aleluia. Deus é maravilhoso demais com cada um de nós. E eu, ouvindo a palavra, aleluia, ouvindo, aleluia, glória a Deus, cada oportunidade que Deus nos deu nesta noite, em nome de Jesus, aleluia. E eu vim ali de casa, em nome de Jesus, né, Senhor, aleluia, é esta a palavra, em nome de Jesus, glória a Deus, vai cooperar, aleluia. E aí a palavra nos diz que ela vai cooperar, aleluia. A Bíblia diz que em nome de Jesus, é que até os males, em nome de Jesus, que se achegam até nós, eles cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, aleluia. Se você ama o Senhor, querido, aleluia, até a adversidade, a luta, aleluia, ela vai cooperar. Até aquele prego que tu, aleluia, pegou na tua havaiana, aleluia, glória a Deus, ele vai cooperar pro teu bem, em nome de Jesus. Aleluia. O pneu que furou, irmã, aleluia, vai cooperar em nome de Jesus. Amém, Porque, glória a Deus. aleluia, a adversidade, quando eu era menino na fé, em nome de Jesus, eu pensava de uma maneira, em nome de Jesus, aleluia. Por que a luta se estreita? Porque quando, aleluia, eu aceitei a Cristo, querido, aleluia, foi muito bom, foi o primeiro amor, a alegria, aleluia. Mas as lutas, aleluia, elas ficaram mais difíceis, aleluia. É verdade, aleluia. Aí, o que é legal, pastor Nildo, é que, eu digo legal assim, para a nossa estrutura, aleluia, é porque quanto mais difícil vai ficando, e a Bíblia não nos engana acerca disso, aleluia, que quanto mais estreito, querido, aleluia, mais, aleluia, prazer há de estar na presença do Senhor, aleluia. Quanto mais dificultoso, aleluia, né, o crivo, aleluia, a peneira, aleluia, melhor, querido, aleluia. Aí a Bíblia diz que a noite
ela pode ser mais escura, aleluia. Mas ao raiar da aurora, em nome de Jesus, glória a Deus, uma pequena luz, ela vai se resplandecendo em nome de Jesus. Aleluia. Ei, aleluia. Eita, quando eu era menino, eu poderia ter essa mentalidade, eu poderia ter esse entendimento, aleluia. Só que a Bíblia nos fala, querido, aleluia. Logo eu chego aqui na palavra de Filipenses, aleluia, que nós iremos ler, aleluia. A Bíblia diz que, aleluia, o passar dos dias, o caminhar, aleluia, na presença do Senhor, aleluia. Se tivermos com o Senhor, aleluia, a obra ela vai se aperfeiçoando em nome de Jesus. Glória a Deus. Até eu chegar, Sara, aleluia, até, aleluia, Deus, uma desenvoltura em nome de Jesus, aleluia. A gente fica trêmulo, a gente fica nervoso em nome de Jesus, aleluia. Mas quando nós temos convicção no Senhor, aleluia, a qual a Bíblia nos ensina acerca dos apóstolos, em nome de Jesus. Ei, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, aleluia. Mas o que eu tenho eu te dou, aleluia. Eita, glória! Convicção, aleluia. Foi o meu pai que orou lá, aleluia. Foi o Senhor que salvou. Ei, aleluia. Nunca vi fé tão, aleluia, tão grande em Jerusalém, ô centurião, aleluia. Fé, aleluia. Glória a Deus. A filha do homem morreu. A mulher chega doente no meio do caminho. Quer atrapalhar, aleluia? Não. Não quer atrapalhar. Quanto mais difícil, melhor, aleluia. Eu sempre brinco com a minha esposa, aleluia. Glória a Deus. Porque para eu ter a minha esposa como esposa, eu até briguei por ela. Eita, glória! Eu briguei, foi fazer de fato. Não pode, tá, irmão? Não pode. Vigia, tá, irmão? Aleluia. Mas literalmente foi para via de fato, aleluia. Glória a Deus. Teve que lutar, aleluia. A Bíblia diz que o céu ele ganha por um... Ah não, é de boa. É legalzinho. A porta é legal, é grande, aleluia. Não. Ei, irmão, aleluia. Aí eu chegava, aleluia. Ontem foi o primeiro dia de oração, né, irmão? Da campanha, né? Aleluia. Aí eu chego do meu trabalho 6h55. Aí, menino tá sujo, tem que tomar banho. E aí, mulher? Tem que dar banho nas meninas aqui. Então, arrocha. Dê logo o banho nas meninas aí, pra gente ir, que a gente já tá atrasado. E o cansaço vem. Aí olha pra aquele sofá ali, meio que... Rapaz, não vou nem sentar nesse sofá aí. Aleluia. Arruma aí. Aí vamos. Peleja pra lá, peleja pra cá. Aí chega na igreja. Eita Jesus, cadê os crentes que estavam aqui? Né? Cadê aquele povo barulhento? Né? Não estava lá. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, né, irmão? Aleluia. Ele disse, vamos orar que hoje começa a campanha em nome de Jesus. Aleluia. Aí eu me ajoelho em nome de Jesus, aleluia. Ele disse, não, Senhor, hoje é diferente em nome de Jesus. Na terça-feira eu chegava na oração, aleluia, e eu cansado, estava cansado, sem força, desanimado, aleluia. Aí a mulher começa a orar. Ela começa a orar e começa a ter um fervor na oração, aleluia. Ela começa, aleluia, a clamar ao Senhor, as lágrimas vêm, aleluia. E ela ora ali, aleluia, 1h10, aleluia, naquele fervor, chorando, e disse, eita Jesus. E eu só no gemido, inexprimível, em nome de Jesus. Aleluia. Mas como dizia o pastor, aleluia, glória a Deus, quando ia orar ali no ciclo de oração, aleluia, eu não vou perder para essas senhoras do Cocó, aleluia. Na quinta-feira, aleluia, glória a Deus, começa a oração. Eu não vou perder para ela não, aleluia. Mas não no sentido, aleluia, de competição, aleluia, mas porque, aleluia, Senhor, aleluia, nós precisamos mudar, aleluia, nós precisamos aperfeiçoar esses dias, aleluia, glória a Deus, buscando a Ti, Senhor.
aleluia. E o mesmo conceito, as mesmas sentimentos ali estavam ali, aleluia. Mas disse, não, Senhor, aleluia, eu quero sentir a tua graça, o teu manifestar. Mas pense, irmão, aleluia, glória a Deus, em 1h30 de oração, aleluia, gostosa, não me apressando de sair da presença do Senhor, aleluia. E o Senhor, irmãos, aleluia, Ele faz maravilhas no nosso meio, aleluia. Abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus, no capítulo de número 1 de Filipenses, aleluia, glória a Deus. As coisas cooperam, irmãos, para nosso bem, aleluia. Já foi falado aqui, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, que havia um homem chamado Isaías, aleluia, que ele vivia num lugar, aleluia, hostil, num lugar difícil, aleluia, onde ele era co-participante do pecado, do erro, da língua torpe, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Mas ele toma uma decisão, aleluia, com o Senhor. Ah, mas eu sou, aleluia, um menino, eu sou uma criança, aleluia, eu sou, aleluia, não tenho capacidade, aleluia, ainda, aleluia. Vai lá com Moisés também, não, eu não consigo, aleluia. Escolhe outro aí, aleluia, glória a Deus. E aí tem um que diz lá, Senhor, aleluia, apenas eu sobrei dentro dos profetas. Ei, calma ainda, aleluia, porque não tinha só tu, eu separei alguns ainda para mim, em nome de Jesus, aleluia. Ei, a luta vem, aleluia, que não se dobraram a Baal, aleluia. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E Deus, ele faz coisas grandes, maravilhosas no nosso meio. Capítulo de número 1 de Filipenses, glória a Deus. O versículo, aleluia, que eu queria enfatizar, o versículo de número 6, diz assim a palavra do Senhor: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, ei, que aquele quem vos começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Cessa, glória a Deus. Ei, querido, aleluia. O Senhor tem aperfeiçoado, glória a Deus, aleluia. E o dia do Senhor, irmão, está próximo, aleluia. Pastor Nilton, aleluia, está próximo, aleluia. E Ele tem aperfeiçoado a nós, igreja, aleluia, para falar do amor dEle, para, aleluia, clamar o nome dEle, em nome de Jesus Cristo, porque o dia, aleluia, vem chegado, aleluia. E o Senhor tem aperfeiçoado os crentes, porque está chegando a hora de fechar a porta, aleluia, em nome de Jesus. Está na hora, aleluia, de concluir esta boa obra, aleluia. Não, pastor, mas o pastor falava que não, mas eu tenho que arrumar o telhado lá. E a Bíblia diz que não, aquele que está lá embaixo, não suba para cima não, para ajeitar telhado nenhum não. Tá com a goteira, irmão? Deixa para lá, aleluia. Ah, a roupa no varal, irmã, deixa para lá, aleluia. Não tem tempo mais não, já aperfeiçoou, aleluia, em nome de Jesus, aleluia. O tempo é chegado, aleluia. Este fim, irmãos, em nome de Jesus. Eu disse, poxa, Senhor, são 20 anos, aleluia, glória a Deus. Entre altos e baixos, entre lutas e adversidades, como diz o ditado, entre trancos e barrancos, troncos e barrancos, aleluia. O Senhor é conosco, tem nos ajudado, tem cooperado conosco, em nome de Jesus, aleluia. O Paulo diz, alguns se desviaram, aleluia. E quantos se desviaram? Quantos não caíram? Quantos que não estavam ao nosso lado, aleluia? Que caíram. Que deixaram, aleluia, ser levado por vento de doutrina, pelo pecado, pela iniquidade. Tem um que até hoje na hora, não sei nem se está vivo, mas eu oro. Aleluia. Glória a Deus. Porque cooperou, aleluia, para essa boa obra. Para essa boa obra, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E tem cooperado o Senhor com nossas vidas, em nome de Jesus, querido. Aleluia. Aleluia. É o Deus da perfeição. Aleluia. Aí tem uns pontos interessantes, sabe por quê? Aleluia. Ele salvou-nos. Aleluia. O primeiro passo foi dado, aleluia, por você e por mim, em nome de Jesus Cristo, aleluia, para você chegar ao Senhor. Fomos salvos, ó. Escolhidos, aleluia. Separados, aleluia. Opa, isso aqui é meu, aleluia. Separou a nós, irmãos, em nome de Jesus, como o pastor falava, aleluia. Estamos aqui, aleluia. Privilégio nosso, em nome de Jesus, de estar na presença do Senhor. Privilégio, querido, aleluia,
que eu chegava pro barão da agora ali, aleluia. Bora, irmão. Não, porque eu disse, eita, irmão, eu não quero te exortar aqui, não, é porque, aleluia, quando eu era, aleluia, estava num caminho diverso, aleluia, eu me disponibilizava para qualquer, aleluia, situação, aleluia. E agora que eu sei para onde eu vou, que eu sei, aleluia, em quem eu tenho crido, aleluia, eu tenho que fazer, aleluia. E eu sei o benefício, aleluia, que é. Eu conversava à tarde com um varão e disse assim, ei, eu aprendi uma coisa, aleluia, semear, plantar, aleluia. Enildo, tu pode nem comer dela, da planta. Tu não pode nem, então, era muito boa. Tu pode nem ter os frutos, aleluia, mas tu plantou. Como é que é o pai da fé, pastor? Abraão, pai da fé. Olha, Abraão, tá vendo as estrelas? Assim vai ser a tua descendência, aleluia. Abraão não viu, querido, aleluia, aquela multidão gigantesca, aleluia, que nós somos frutos em nome de Jesus, aleluia. Aí nos esperou o Senhor, irmãos, em nome de Jesus, apenas aqui nessa terra medíocre, aleluia, aleluia, glória a Deus. Não? Aleluia. Ele esperou o Senhor, aleluia, em nome de Jesus, receber na glória em nome de Jesus. Ele esperou o Senhor, aleluia, na eternidade em nome de Jesus, aleluia. E é esse o nosso caminho em nome de Jesus. É esse o nosso percurso, aleluia. Aí eu estou salvo com Cristo Jesus, aleluia. Agora, aleluia, tem um negócio que é muito difícil, aleluia, mas não é impossível, aleluia. Eu estou em santificação. Ei, querido, aleluia. Eu falava aqui com a Edera ali no fundo, ela me atrapalhando ali no culto agora. Aleluia. Sangue de Jesus tem poder. Essa irmã é abençoada. Ficar aqui no meu ouvido aqui, zuzunzu. Só que ela falava algo importante, tá, queridos? Eu passo o ano todinho comendo manga lá, né? Eu gosto demais, aleluia. O pastor já disse que ele não gosta de manga, né? Se apancar pouco dele, não gosta de manga, pode falar assim. Ele disse, não gosto não. Aí eu levei a manga lá pra ele comer, e ele disse, rapaz, essa manga aqui é boa, pastor. Dessa aqui eu como. Sabe o que eu fiz, Isabel? Aleluia. Eu cortei em 3 momentos ela no ano. E quando tem um galho lá com fruta, o outro tá florando. Quando o outro tá florando aqui, aleluia, já tá dando aqui no outro. E é o ciclo, aleluia. É inverno e no verão, queridos. Aleluia. Só que para podar, aleluia, é doído, queridos. Aí de vez em quando eu vou estudar um pouquinho de botânica, um pouquinho de contexto ali da planta. A planta, ela sente também, tá, querido? A podagem, aleluia. A planta, ela sente, aleluia, quando você corta ela, aleluia. Só que a Bíblia me ensina, aleluia, que para dar muito fruto, irmã, tem que cortar, ó. É verdade. A Bíblia nos ensina, querido, que para que ela dê muito fruto, tem que cortar. É doloroso, querido, mas é necessário em nome de Jesus. Aí a minha esposa fica admirada. Quem chega lá fica admirada. Aleluia. Diz, não, porque, aleluia, Deus me deu um pouquinho de entendimento, de sabedoria, aleluia, para que, aleluia, plantada junto ao ribeiro, aleluia. Mas se tiver só apenas plantada e ela, aleluia, se não tiver podagem, ela se destrói. Vem a chuva, né? Vem o temporal, aleluia. Vem aleluia, o tempo difícil, aleluia. Vem o inverno, aleluia. Se ela não, aleluia, for, aleluia, podada, aleluia, o inverno destrói ela. O vendaval vem, aleluia, e arranca ela pela raiz, irmão. Aleluia. Glória a Deus. E o que tem a ver, pastor? Aleluia. Ei, o Senhor começou, aleluia, a árvore, arraigou, aleluia, e Ele dá prosseguimento nela em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ei, vai melhorando ela, irmão. Aleluia. Vai melhorando ela. Aleluia. Assim é o Senhor conosco em nome de Jesus. Aleluia. Vai melhorando, queridos. A minha esposa estava lá e disse, você também, né? Você gosta de um elogio, né, irmão? Ah, não, pastor, é vaidade. Ela chega, você tá bonito. Eu digo, rapaz, eu sou muito... Eu fico assim, meio assim, né? Não demonstro, né? Que eu gostei, né?
de graça, rapaz, cheio de saliência, fala direito. Aleluia. Mas você gosta, né? Chega assim, eita, quando eu te conheci, né? Nem dente tinha, nunca teve, né, irmão? E ela tá mais bonito, o tempo foi bom pra ti, aleluia. Foi melhorando, aleluia. Eu tô falando de estética, né? Eu disse, obrigado, querido, pra você também. Aleluia. Glória a Deus. Só que o Senhor vai nos preparando também, queridos, para, aleluia, para esse momento, em nome de Jesus, enquanto crente, aleluia. Espiritualmente, vai melhorando a gente. Aleluia. Vai vir tempos difíceis, e os tempos difíceis nos dão entendimento, nos dão sabedoria, aleluia. O dia mal vem, aleluia, mas se eu estiver com o Senhor, aleluia, lembrei, vai vir um dia, aleluia, da Páscoa lá. Ei, vai vir, aleluia, o Espírito, aleluia, e vai matar o povo todo, aleluia, mas coloca lá no umbral da tua porta, aleluia, vai vir o dia mal. Ei, o dia mal chegou, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Imagine uma nação todinha, aleluia, daqueles que não quiseram ouvir a palavra do Senhor, aleluia, o choro, aleluia, ao acordar de manhã, aleluia, o povo egípcio, aleluia, morreu o bicho, morreu o filho, morreu, aleluia, tudo. Aleluia, por não ouvir aquela palavra, por não ouvir a exortação. Ei, irmão, é difícil demais ouvir exortação. Se você for orgulhoso, você vai pro inferno. É desse jeito. Vai pro inferno. Meu Deus, que doideira esse negócio, né? Por não ouvir, por não... Rapaz, besteira, irmão. Aleluia. Por não ouvir, aleluia. Por não querer cumprir, aleluia. Aleluia. E aí, o que eu fiz um certo dia? Os irmãos já sabem, aleluia. Quando eu aceitei Jesus, aleluia, eu tinha um orgulho no meu coração, aleluia. Que era para com meu pai que nos abandonou, aleluia. Só que, quando nós aceitamos o Senhor, aleluia, o Senhor, ele faz maravilhas. Ele quebra esses paradigmas. Ele quebra, aleluia, ele tira esses ninhos, aleluia, ele limpa bem, aleluia. Ele faz com que, aleluia, você quebre os protocolos, aleluia, que o mundo diz, aleluia, que o mundo impõe para você, aleluia. Quando a gente lê a Bíblia Sagrada, quando a gente vai buscando conhecimento da palavra do Senhor, aleluia, você vê que é totalmente inverso do mundo, queridos. Perder para ganhar, ó. Né? Fraco para ser forte, aleluia. O orgulho, aleluia, para ser humilde em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quebrando os paradigmas que o mundo imposiciona, aleluia, nas nossas vidas. Ou seja, todos os dias ele vai nos aperfeiçoando, porque nós iremos morar no céu, querido. Aleluia. A Bíblia nos fala assim, a gente lê o livro de Provérbios, lê o livro de Salomão ali, os Salmos, em nome de Jesus. Aleluia. Aí a gente está farto, né? Eu falava pro pastor. Chega na geladeira lá, tem a galinha caipira, né, irmão? Chega na geladeira, tem a costelinha de porco no molho de barbecue, né, mano? Vocês sabem. Irmão, aleluia. Tem aquela comidinha que você gosta, aleluia, lá na geladeira, aleluia. E quando não tem, aleluia. Porque a alma farta, ela estraga, né? Ela pisa fato de mel. Aleluia. Mas quando você está faminto, aleluia, ei, irmão, até um mingau de caridade é top, ó. Aleluia. É uma delícia, né? Ah, não, pastor. Né? Caldo de ovo, ó. Aleluia. Né? É lucro, aleluia. É gostoso, é prazeroso, porque não tem. Aleluia. E quando nós temos o Senhor, irmãos, em nome de Jesus, aleluia, o Senhor vai nos melhorando. Vai cuidando de nós, aleluia, glória a Deus, faz nós entendermos, aleluia. Aí, o livro de Filipenses, aleluia. Eu aprendo muito, eu acho muito bom esse livro aqui, em nome de Jesus, porque Paulo ele traz uma identificância, porque aquele povo tinha uma necessidade também, querido. Nenhuma carta que Paulo direcionou às igrejas, aleluia, tinha algo para falar com eles. Havia, aleluia, algo a ser melhorado. Aleluia. Sou grato a vocês, bonitinhos, meus lindinhos, que têm ajudado, que têm cooperado, aleluia. Mas falta algo também em nome de Jesus. Aleluia. Para que aperfeiçoe mais, aleluia. Santidade, aleluia. Servir ao Senhor, irmãos, em nome de Jesus, com alegria, aleluia.
Não é todo dia não, querido. Aleluia. Não é todo dia não. É o pastor testemunhando. O pastor foi acometido de um AVC. O dia foi de alegria, pastor? Foi um dia de tristeza. As coisas que operaram ali, foi um dia difícil. Um dia mal. Aleluia. Um dia mal. Nem todo dia do crente, querido, aleluia. Nem todo dia meu, aleluia. Nem todo dia. Foi. Ai, maravilha! Alegrei-me quando me disseram, vamos para a vigília. Né? Ei, passa aqui em casa. Aleluia. Tem um jovem que anda conosco no monte aí, aleluia. Disse, ele tem uma frase lá que tu falou uma vez lá, disse ele, que tu ia orar e tu chamou um cara lá, tava com o teu pastor, e aí a pessoa disse, pai, vocês vão orar, onde é que é? Não pode ficar. E quem quer orar não sai, não pergunta pra onde quer. Onde quer? Ele vai, né? E é verdade em nome de Jesus, aleluia. Eu tenho necessidades, irmãos, em nome de Jesus, aleluia. E aí entra num ponto muito importante em nome de Jesus. Paulo está advertendo, está exortando a igreja de uma forma muito legal, muito gostosa, aleluia. Porque eu não estou nem sentindo, aleluia. Paulo está pregando aqui para Filipenses, aleluia. Exortando eles, aleluia. Glória a Deus. Que a obra estava difícil, a obra estava dificultosa, aleluia. Mas que aquele que começou a boa obra, ele concluirá. Aleluia. E aí, querido, eu te falo um negócio, aleluia. A gente gosta de colocar, aleluia. Aí, pastor. Me ajuda aí. Aleluia. Meu irmão. Aleluia. A gente quer colocar nossa dependência nos outros. Aleluia. Coloque no Senhor. Aleluia. Meu irmão. Quando eu não era pastor, eu disse, rapaz, ficar com esse idiotice aí. Ó, eu te falo, não, tá, querido? Fica com essas besteiras aí, nada a ver. Por que não faz assim? Por que não faz? Não, porque ele fez assim. Por que não fez assim? Misericórdia. Misericórdia, irmão. Nessa hora você tem que ser racional. Rapaz, se eu falar besteira aqui, aleluia. Vai que eu viro pastor também. Aleluia. Vai que eu vou ser um missionário. Vai que eu vou... Irmão, aleluia. Glória a Deus. Vigie. Aleluia. No teu pensamento, no teu falar, no teu agir. Aleluia. Glória a Deus. Porque quem é o dono da obra, querido, aleluia, não é eu e nem você. Como diz o Ricardinho pro pastor, não é o Amariltinho, não. Aleluia. É o Senhor. Aleluia. Só que o Senhor, ele coloca... Ele coloca pessoas, irmãos, em nome de Jesus. Ele coloca gente. Aleluia. Ele não... Você preferiu o quê? Uma jumenta, irmã? Aqui, uma jumenta, uma galinha. Quando a galinha cantar, a gente faz tal coisa. Quando o galo cantar, aleluia, Nega Jesus. vai negar Jesus. Ó. Já pensou, irmão? Meu Deus, irmão. Aleluia. E aí, aleluia, alguém falava, vamos orar aqui por onde? Ei, peraí, deixa eu ajoelhar aqui. Ora por mim. Porque vocês estão indo embora? Ora por mim aqui. Aleluia. Glória a Deus. Porque o peso é grande, aleluia. Só que a nossa confiança está no Senhor. Aleluia. Aleluia. Nunca foi dinheiro. Nunca foi, aleluia, né? Aleluia. Ego. Aleluia. Nunca é, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Nunca é, querido. Aleluia. O Senhor quer, aleluia. Nós só apenas somos cooperadores. Porque Ele quer, tá, queridos? Aleluia. Porque o Senhor quer que nós sejamos cooperadores, em nome de Jesus. Aleluia. Mas Ele é quem nos dá a força, Ele que nos ajuda, aleluia. Ele que nos, aleluia, nos dá discernimento, aleluia, que nos direciona, aleluia. É o Espírito de Deus, querido.
Aleluia. É o Espírito Santo de Deus. Não é o homem, é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí, mas veio o mal, pastor. Aí eu falei, o mal não coopera às vezes para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu testemunho, irmãos, ali o cara, contratei uma pessoa para ajeitar meu carro. Troca aí essa pastilha de freio, toca isso aqui. Ele deu no meio do muro, porque ele não sangrou. Ele não fez o teste lá, né? Não tirou, aleluia, o ar do sistema de freio. Bateu. Os outros disseram, olha aí, ó, esse otário que ele me fez aí pro teu carro. Ele disse, não. Foi bem. Como assim? Já pensou se ele tivesse ajeitado tudinho aí, bacana, legal, e eu estivesse na rua e eu tinha matado gente? Melhor uma parede de muros, aleluia, do que vidas. Aleluia. O Senhor cooperou para o meu bem, em nome de Jesus. Aleluia. O dano foi no veículo, aleluia. Pode ter sido até com ele, que ele ficou afoito, aleluia. Mas sabe como é que Deus é maravilhoso? Aleluia. Porque esse varão aí, aleluia, ele aceitou Jesus e se reconciliou. Aleluia. Com o Senhor. Aleluia. Um dano, um problema, uma situação, aleluia. O Senhor nos usando, aleluia. Cooperando, aperfeiçoando para a boa obra dele, querido. Aleluia. Para a boa obra dele. Aleluia. E a obra dele é assim, aleluia. Tem dia que está excelentíssimo. Tem dia que está tudo ornamentado. Tem dia que está tudo... Mas tem dia que, aleluia. Como é que está teu filho? E teu marido? Vai bem com ele? Vai tudo bem. Só ela sabe o que ela tinha no coração dela lá. Aleluia. Vai tudo bem, profeta. Tá tudo legal. Aleluia. Mas era dor, irmãos, em nome de Jesus. Como a Fernandinha falava, em nome de Jesus, só sabe quem perde, tá? Aleluia. Não tive afinidade com meu pai, aleluia, como era para ter. Mas quando ele morreu de sede, morreu. Aleluia. Vem aquele sentimento de perca, né? Aleluia. Que eu nem tinha. Mas teve sentimento de perda. Aleluia. Aquela mulher, ela perdeu o filho dela. Estava doente, enfermo, morreu. Mas ela diz, aleluia, vai muito bem. Aleluia. E tem dia que está assim. Tem dia que você quer colocar lá no status, né? Aleluia. Como é que é? Fiz o TCC, né, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Comprei o carro, né, irmão? Aleluia. Glória a Deus. Mas quando tu tá doente lá, quando tá com problema, aleluia. Quando tá com adversidade, aleluia, a gente não externa muito, né? Mas é que é um negócio, em nome de Jesus, aleluia. O aperfeiçoamento que Deus nos dá, aleluia, está nisso também, aleluia, missionária Meire. Aleluia. Porque a Bíblia nos ensina, aleluia, a interceder, a orar uns pelos outros. Aleluia. E aí, aleluia, eu aprendi uma coisa, irmão, aleluia. Que quando eu oro por alguém, pastor Lindo, aleluia, quem é o beneficiado é eu. Aleluia. A Bíblia fala algo interessante, ó. Aquele que empresta ao pobre, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. Aleluia. Essa palavra é um negócio interessante. Não é, aleluia, barganhar com Deus. Não é, aleluia, sopa. E a oração de ontem, aleluia, meu Deus, foi justamente assim. Aceita Jesus, que coisa maravilhosa. Eu estava pedindo para pagar o meu carro, que está 2 anos atrasado, aleluia, os documentos, aleluia. Eu pedindo, aleluia, para, aleluia, o Senhor abençoar, aleluia, porque eu fiz uma dívida para colocar uma energia lá no meu sítio, já estou pagando ela, aleluia, Senhor. Não, aí ele disse, não, está errado, eu estou orando errado, ó. Eu estou só querendo só saber de mim, ó. Rapaz, eu estou muito egoísta, aleluia, eu tenho que orar por, aleluia, pela necessidade do outro. Na cruzada evangelística, irmãos, em nome de Jesus, eu conheci um varão ali do Pérola. Acabou o culto, ele me chamou. Você é pastor? Eu disse, rapaz? Sou, né? Você é pastor? Ok, irmão, qual é? Né? Aleluia. Amém, irmão. Não, pastor, eu queria falar com o senhor, porque eu conheci uma pessoa que ela ia se matar, e eu mandei uma mensagem para ela, e ela decidiu não se matar mais. Ó. Aleluia. E aí eu disse que ia falar com o pastor, aleluia, e esse pastor ia ligar para ele. E é o senhor. Amém. Qual é o telefone do homem? Peguei, liguei, conversei com o homem lá. Aleluia.
E aí, esse que, aleluia, me passou o telefone, pastor Nilton, e disse, pastor, eu tô com 2 meses que a minha mulher me largou, eu tô sem roupa, que ela queimou outro dia, eu estava afastado da presença do Senhor, aleluia, e agora eu estou morando de favor na casa dos outros e eu não tenho nem roupa. Eu disse, como é que Deus usa um homem que, aleluia, que tem a mesma condição que a gente, aleluia, para salvar a outra, aleluia. Deus é maravilhoso, queridos. As coisas loucas deste mundo, a Bíblia nos fala, as coisas loucas que Deus escolhe, é justamente nesses momentos, aleluia. Com menos estrutura, com menos capacidade, aleluia, mas Deus ele usa em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Ah não, aleluia, Deus ele me capacita, aleluia, mesmo que eu aceitei Jesus hoje, aleluia, amanhã eu estou ganhando alma. Eu aceitei o Senhor hoje, aleluia, ele vai melhorando a gente em nome de Jesus, irmãos, enquanto cristãos, enquanto crente, aleluia. E eu glorifico o Senhor pela vida de vocês, pelas nossas vidas, aleluia, pela vida do pastor Amarildo, aleluia, porque nós temos ali estado no caminho certo, querido. Aleluia. A gente não está em outro caminho não, querido. Aleluia. Não está em caminho diverso não. Ai meu Deus, por onde aqui é? Será que é por aqui? Não, a gente sabe para onde a gente está indo, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Ei Moisés, tu nos tirou lá do Egito para nos levar para uma terra. E agora nós chegamos lá na terra, tem um gigante, aleluia. Tu nos enganou. Eu disse, não, o caminho era aquele lá, em nome de Jesus. Aí a Edera falou, estava com Cristo, aleluia, mas nem sabia onde que era, para onde que eles iam. Aleluia. O Pedro é mais louco, eu já conhecia. Não sei se ele estava nessa conversa, em nome de Jesus, aleluia. Mas Senhor, onde é que é o caminho? Tu não nos ensinou ele, ele disse, rapaz, tu esteve comigo esses dias todos. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós sabemos o caminho, a verdade e a vida. Ele tem melhorado você, tem nos aperfeiçoado para essa boa obra. Aleluia. Mas não quer dizer que ainda, para concluir, aleluia, em nome de Jesus, a boa obra é dele, aleluia. Ainda tem alguns passos em nome de Jesus. Aleluia. Melhore sua vida. Eu quero melhorar a minha em nome de Jesus. Eu tenho que melhorar a minha, irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Ainda como o pastor falou no início do culto, ó, ainda que seja o que eu gosto de fazer, missionário. Poxa, o que eu gosto de fazer. E agora? Aleluia. Mas não é vontade de Deus. Poxa, mas... Né? Abnegar assim, querido, aleluia, é pesado, ó. Abnegar a si mesmo, aleluia. Glória a Deus. É pesado. É difícil, aleluia. Mas é compensatório. Ixi. É compensatório. Ó. Aleluia. Para onde iremos nós, Senhor? Pois só tu tem palavra de vida eterna. Só tu que temos de mostrar no céu. Nenhum outro dizia acerca disso. Os filósofos que vieram. Gamaliel não falou isso pra gente, né? Ninguém falou isso pra gente. Mas tu falou uma palavra que é diferente, ali, em nome de Jesus. 2000 anos atrás. Aí você vai para a história, já havia passado grandes homens, grandes filósofos, né? Grandes homens, muitos profetas em nome de Jesus, mas apenas Cristo, irmão, em nome de Jesus, falaram isso. Aleluia. De uma vida eterna, de uma eternidade de glória. Aleluia. Não terá mais choro, né, irmão? Esse negócio chato é choro, né? Me chorando. Meninos de manhã em casa. Aquela meninazinha lá, que eu falo que sempre eu aprendo muito com aquela meninazinha. Ah, para ter um chorinho assim. Ei, irmão, para com isso. Na hora do culto, né? Na hora do culto, a menina fica gemendo. Tem 5 anos, disse, rapaz, para com isso. Vem cá, vem cá. Só que é sabia, né? Vem pra cá, querido. Aleluia. Ninguém? Aleluia. E lá não vai ter mais isso, não. Aleluia. Não tô dizendo que é ruim, tá, irmão? Tem gente que gosta. Aleluia. De choro no ouvido, né? Imagine o meu, né? Aleluia. O meu choro lá no seu ouvido. Aleluia. Né? O seu choro no meu. Aleluia.
Glória a Deus. Só que nós, em nome de Jesus, buscamos o Senhor. Buscamos o reino dos céus. Buscamos a sua justiça. Aleluia. Aleluia. E o Senhor, Ele cooperará, aleluia, para o nosso bem, em nome de Jesus, porque nós amamos a Ele, queridos. Aleluia. Então continue, persevere, aleluia. Seja firme em nome de Jesus, aleluia. Bate a poeira e vai embora em nome de Jesus. Aleluia. Continue nessa caminhada, aleluia. Glória a Deus. Porque nós temos visto, aleluia, a graça de Deus, o manifestar de Deus. Eu falava com o pastor hoje, aleluia, que do jovem, aleluia, que chegou muito cedo na igreja, aleluia, conosco ali com o pastor Marcos, no Pérola, e ele era, né, tinha a sanidade afetada pela hereditariedade dos pais, né, meio que parecia voado assim, coitado do bichinho, aleluia. Só que aí, Manuel, ele começou a buscar o Senhor, aleluia. O cara faz até live hoje na internet aí, né? Saiu como diácono lá da igreja, né, aleluia, glória a Deus. Bonzinho, irmão, bonzinho. Rapaz, esse Deus é maravilhoso. Aleluia. Porque, como foi falado, quem era o gadareno, né, irmão? Um endemoniado, louco, possesso pelas, aleluia, entidades ali, aleluia. E Deus trouxe a sanidade, aleluia. A Bíblia não nos fala mais, aleluia, glória a Deus. Mas até aquele varão Deus aperfeiçoou aquela obra em nome de Jesus. Aleluia. Quanto mais a nós em nome de Jesus. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. Glória a Deus. Soberano é o